Primeiramente, vamos analisar aqui essa segunda questão, o comando da questão. Olha ali, no comando da questão, e quem fez essa questão é a IDECAM, ela nos pede para marcar a incorreta. Então, o primeiro ponto de suma importância na realização de um concurso, além, é claro, do controle da prova, do tempo da prova, é a verificação do comando da questão, porque pode ser que aconteça o que vocês estão vendo aí. Pede-se a incorreta. Então, vamos lá. Letra A. Adota-se o princípio da moralidade administrativa que não se confunde com a moralidade comum, verdadeiro, tá? Uma coisa é a moral comum, outra coisa é a moral administrativa, a moralidade administrativa ligada à ética no serviço público. As repartições públicas devem seguir um código de ética, tá? A moralidade está ligada à probidade e essa primeira, ela é verdadeira. Um detalhe, se você não tivesse analisado o comando da questão, você marcaria esta, porque nós somos quase que condicionados a achar que nos concursos pedem apenas a correta, e não é. Então, cuidado com esse ponto. Letra B. O princípio da supremacia do interesse público determina privilégios jurídicos e um patamar de superioridade do interesse público sobre o particular. Com certeza, a supremacia do interesse público é uma das pedras de toque do direito administrativo, assim como a indisponibilidade desse mesmo interesse. Essas pedras de toque fazem parte do chamado regime jurídico administrativo, certo? Então, a supremacia do interesse público traz os privilégios, traz as prerrogativas, traz os direitos dos agentes públicos, diferentemente da indisponibilidade que traz os deveres, as limitações, as sujeições. Letra C. Aqui é que existe o erro dessa questão da IDECAM para advogado lá em Pernambuco, tá? O princípio da especialidade decorre da centralização administrativa. Por ele, os servidores devem praticar os atos previstos em lei e a eles atribuídos especificamente. Um detalhezinho faz com que a questão esteja errada. É justamente isso aqui, meus amigos, ó. A especialidade não está ligada à centralização, e sim à descentralização. Tanto é que o outro nome do princípio da especialidade é a descentralização. Então, o que diz isso? Tá? Quando vai se criar as entidades da administração indireta, todas elas são criadas por lei, mas essa lei tem que ser uma lei específica. Que significa o quê? É uma lei ordinária, é um quórum comum de aprovação, só que ela é destinada especificamente a um fim. Tá? Por exemplo, a lei de criação da autarquia municipal de trânsito, serviço público e cidadania. Tá? Dentro da sua lei de criação, essa autarquia foi criada para gerenciar o trânsito em Fortaleza, certo? Não pode se desviar desta conduta, senão estará ferindo o princípio da especialidade. Então, encontramos aqui o que está errado, letra C da prova da IDECAM para advogado, tá? É a Universidade Federal de Pernambuco. Letra D. Diferentemente do direito privado, no direito administrativo, o princípio da legalidade significa que o administrador só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou permite ou determina. Perfeito. Aquela diferenciação entre o princípio da legalidade e entre o princípio envolvendo a licitude, que são duas condutas diferentes, tá? Letra E, o princípio da eficiência não constava expressamente da Constituição Federal quando de sua promulgação, sendo incluída por emenda constitucional. Esta emenda constitucional aqui é a emenda constitucional número 19, e ela é de 98, tá? Veja bem, qual foi o princípio explícito da administração pública que surgiu com a promulgação da Constituição Federal de 88? Então,
O princípio foi a moralidade, meus amigos. Moralidade, foi a moralidade que surgiu com a promulgação. E quais eram os princípios que existiam antes da atual Constituição de 88? Este aqui, ó, vou botar aqui no canto para vocês, o LIP. O que é o LIP, professor? Legalidade, impessoalidade e publicidade. Estes eram os princípios explícitos aplicados à administração pública antes da Constituição de 88. Aí veio a Constituição de 88, surgiu a moralidade e depois, 10 anos aí, foi guindada a condição de princípio explícito, princípio constitucional, a nossa eficiência, tá, gente? Lá na lei de licitações, ela ganha uma importância muito grande e lá vocês observam que além da eficiência, você tem lá a eficácia, você também tem economicidade, que todos são de alguma forma, direta ou indiretamente, vinculados à questão da eficiência. Beleza, gente?